Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro nosso da catequese. No encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os discípulos, o chamado de Jesus aos discípulos, aos seus amigos, aos seus companheiros, que depois se tornaram apóstolos e testemunhas da vida de Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles? Bom, o que seria da vida da gente sem os amigos, né? E Jesus, ele faz esse chamado aos discípulos, ele faz esse chamado a essas testemunhas em vários momentos na Bíblia. A Bíblia, ela cita, né, o nome dos 12 em alguns capítulos, né, em alguns trechos. No Evangelho de São Mateus, por exemplo, está no capítulo 10, versículo do 2 ao 4. A tia vai ler aqui com vocês. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Além desse evangelho, né, de São Mateus, esse trecho do evangelho de São Mateus, os discípulos também são citados no evangelho de São Marcos e de São Lucas. A tia vai deixar aqui para vocês pesquisarem e darem uma olhada, tá bem? Então, o que os discípulos agregaram na vida de Jesus? Por que Jesus escolheu esses 12 discípulos? Primeiro, a gente precisa entender o que significa a palavra discípulo. Vocês sabem o que é discípulo? Hoje a gente tem um sinônimo que eu acho que vocês vão entender bem. Vocês têm Instagram ou já ouviram falar em Instagram? É uma rede social muito utilizada hoje em dia, né? Imagino que a maioria de vocês já conheça. Então, no Instagram, a pessoa tem seguidores. Os discípulos são também seguidores, aprendizes, alunos, pessoas que se inspiram e buscam conhecimento seguindo outras pessoas, né? E dessa forma, os 12 discípulos, enquanto Jesus estava vivo, né? Ele ainda está vivo, né? Mas quando ele estava vivo enquanto um ser humano, né? Ele tinha esses seguidores, essas pessoas que aprendiam com ele, que viajavam com ele, que compartilhavam a palavra com ele. Nesse trechinho que a tia leu, de São Mateus, São Mateus, ele ressalta a profissão, né, dos discípulos. Então, ele fala dos 12, né, que aqui no Evangelho já são apóstolos. A tia vai falar a diferença daqui a pouquinho para vocês. Ele fala que teve o cobrador de impostos, né, que era Mateus, e na verdade aqui ele só fala da profissão do cobrador de impostos. Mas a maioria dos outros discípulos, eles eram pescadores. E é por isso que Jesus, ele faz essa analogia ao pescador, né? A profissão pescador de peixes, né? Normal, que o pescador vai lá e lança a rede e traz os peixes para pescadores de homens. Tanto é, crianças, que em São Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 17, Jesus disse para eles: sigam-me e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Então, os discípulos foram pessoas que não somente ouviam e praticavam a palavra que Jesus, né, pregava. Eles seguiram Jesus de fato, largaram suas profissões, largaram suas famílias, largaram as suas vidas para seguir a vida que Jesus pregava, a vida que Jesus vivia. Imaginem que difícil seria hoje a gente largar tudo que a gente tem para viver né, atrás dos ensinamentos de Jesus. É difícil, não é? E é por isso que esses discípulos tornaram-se apóstolos. Discípulos, a tia falou o que significa, né? Que são seguidores, aprendizes, estudiosos. E já apóstolos são enviados.
Os 12 discípulos, eles ganharam esse título de apóstolos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, porque eles viraram testemunhas vivas, né, da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus. Tanto que eles são responsáveis também, né, pela Bíblia que a gente tem hoje, pelos evangelhos, por tudo que nós conhecemos da vida de Jesus, nos foi transmitido pelos apóstolos. Então, a palavra discípulos são os aprendizes, seguidores, e os apóstolos são os enviados. Hoje, a gente pode dizer que a gente teve vários discípulos, não somente os 12, mas apóstolos, nós tivemos os 12 apóstolos, que são testemunhas da vida de Jesus em meio a nós, né? No nosso cotidiano humano, né, de seres humanos que somos. Voltando um pouquinho, né, para os dias de hoje, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, vamos pensar nos discípulos, que foram, né, os seguidores de Jesus, e a tia vai voltar a fazer aquela analogia com as redes sociais, né, com o Instagram, ou com o Facebook, ou com qualquer outra rede social que vocês tenham, né, se é que tem. Esses seguidores são os amigos de Jesus, né? São pessoas que pensam parecido, que compartilham das mesmas ideias, que têm ações, né, que fazem em conjunto, são os amigos de verdade. Então, a gente quer sempre ser amigo de Jesus, a gente quer ser discípulo de Jesus, mas a gente também quer ter o nosso grupo de amigos, né? A gente quer se tornar bom exemplo para esses nossos amigos também nos seguirem, né? Não somente nas redes sociais, não somente na hora de fazer uma festinha. É muito bom, é muito fácil a gente ter amigos no momento de festinha, né? No momento de alegria, mas a gente tem que cultivar os nossos amigos para todos os momentos, de alegrias, de tristezas, de fé, de diversão, enfim. Então, a atividade de hoje, já que a gente está falando dos discípulos, já que a gente está falando dos amigos de Jesus, já que a gente está falando como que Jesus fez o seu chamado aos discípulos, né? Que ele chamou pelo nome, como a gente vê em 3 evangelhos, né? Que Jesus chamou os discípulos a serem pescadores de homens. A gente vai fazer uma atividade prática e a gente vai pescar peixe? Não, a gente vai pescar amigos, a gente vai pescar homens, mulheres, crianças, familiares. A tia vai, né, como atividade, a tia traz de proposta, vocês convidarem alguém para assistir alguma missa. Podem ir na paróquia, que agora a gente já, né, tem alguns horários, tem vaga, a gente pode ir pessoalmente. Pode ser para chamar aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês já chamaram coleguinhas para jogar videogame junto ou fazer alguma atividade em conjunto. Eu imagino que vocês já estão com algum contato. Mesmo se não tiverem, que assistam juntos pelo YouTube no canal da igreja. A gente dá play junto e aí a tia gostaria que vocês mandassem uma fotinha no grupo. Pode ser? A gente vai fazer uma atividade de ser discípulos. A gente sendo discípulos de Jesus, a gente vai trazer mais discípulos para Jesus. Então, a gente vai trazer os nossos amigos para participar de uma celebração eucarística. Combinado? Então, meus amores, um beijo em vocês. Aproveitem a atividade, que eu acho que vai ser, assim, uma delícia, apesar de não ser uma atividade, né, escrita, uma atividade prática. E conto com as fotinhas, tá? Que eu quero muito ver vocês, que eu tô com saudade. Fiquem com Deus. Até a próxima.